Isaías capítulo 6, versículo 1, é um versículo muito conhecido. Eu mesmo já preguei nesses 20 anos de Monte Hebron, Uberlândia, eu já preguei umas 3 vezes, com certeza. Eu estava tentando rever, consegui achar 3 sermões antigos. Mas é um versículo muito conhecido que tem tudo a ver com o que nós queremos trazer para a igreja nesse momento que nós estamos passando. E aquilo que Deus tem falado, né? A última mensagem é sobre como encarar 2026. E essa mensagem de hoje é: será que tem saída 2026? Então nós vamos estar conversando aqui, amém? Deixa eu ligar, né? No ano em que o rei Uzias morreu, eu também vi o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia todo o templo. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso sentar, meu querido? Imagine a cena. Uzias foi um dos reis mais importantes de Israel, porque ele consertou a questão geopolítica com os países inimigos, ele fez vários acordos. Uzias restaurou o culto, que talvez seja a coisa mais importante, mas Uzias também restaurou as finanças. Ele prometeu picanha e ele entregou picanha, tá? Ele restaurou todas as finanças do povo, ele conseguiu colocar ordem naquela situação, e de repente vem um momento que ele morre. E bem num momento em que estava tendo uma ameaça da Babilônia, tá, em várias nações vizinhas. E aí começam a surgir, não se preocupe que eles estão tentando arrumar ali, tá? Começa a surgir uma questão muito séria: e agora? Tanto é que o título da mensagem eu pensei em primeiro lugar: e agora, José? O que a gente faz? É um termo lá do sul: e agora, José? Mas Isaías faz talvez a coisa que eu e você precisaríamos entender. Gente, é melhor deixar de um jeito só, senão o pessoal vai achar que é efeitos especiais. Uma coisa que você precisa entender é: na hora da maior dificuldade, para onde que você vai? Na hora da maior dificuldade, na hora da maior crise, seja ela existencial, seja ela psicoafetiva, seja ela espiritual, qual é a sua postura? Nós estamos vivendo um tempo, meu amado, muito crítico, não só no Brasil. Não só no Brasil. Eu estava lá no Egito semana passada e a conversa entre os árabes é: e se essa crise do Irã vem para cá? E se as mulheres daqui resolvem também se levantar contra o véu? Porque vocês sabem que a questão lá foi mais as mulheres, né? As mulheres se posicionando, como Débora. Né? Se os homens não se posicionam, as mulheres se posicionam. Tá? E aí você começa a ver tudo isso está acontecendo. De repente, um cidadão, não vou fazer crítica, vou fazer uma análise, tá? Um cidadão resolve que o presidente de um país aí é ligado a uma coisa com narcotraficante. Simples, eu invado o país e pego ele. É isso que nós estamos vivendo. O outro acha que a Ucrânia, não, era nosso fundo quintal, eu quero de volta, vai lá e pega. Tá? E aí o nosso país tem um cara que acha que ele é o faraó, já que eu vim do Egito, né? Ele acha que ele é o faraó, ele manda e desmanda em tudo. Agora, se você for colocar isso numa visão geopolítica, é complicado demais. Por isso o título da mensagem. E por isso que eu pensei, e todas essas 2 semanas que eu estava lá no Egito, eu fiquei pensando muito nisso, ouvindo muitas coisas. Tinha um grupo de esquerda e tinha um grupo de direita, meu amado. Vocês não têm ideia das conversas políticas que a gente tinha que escutar. E eu fiquei pensando: mas e a igreja? Qual é o posicionamento nosso? Por isso, essa é a questão que nós vamos estar falando aqui. Tá? Então, o reino próximo de Uzias, 52 anos, produziu em Judá um espírito de segurança e estabilidade pelas coisas que eu já falei. Tá? Uzias é um dos reis que entra naquele quadro de o cara fez, o cara realmente se posicionou, o cara enfrentou, porque quando ele começa a fazer a reforma bíblica, porque ele encontra, nós começamos a ler para ele e fala: peraí, essas promessas todas existem para Israel, por que elas não estão acontecendo? Talvez aqui é uma pergunta que já que nós precisaríamos começar a fazer, porque nós estamos vivendo um momento somente de palavras triunfalistas. Deus vai fazer esse ano. Teve uma pessoa que fez muito bacana, tá, de um personagem que eu não vou falar quem é, mas ele fala assim: meu querido, se você o papai pegou desde 2020. O que ele falou em 2020? Ele falou: 2020 vai ser esse ano.
Depois, 2021 vai ser esse. Meu amado, era para a gente estar aquilo que eu já falei, milionários e ricos, e numa situação extremamente confortável. Só que o que as pessoas esquecem, meu amado, não é uma palavra triunfalista dito por um David da vida, ou um Silas Brunetti da vida, ou seja lá quem for da vida, que vai mudar a minha e a sua história. A minha e a sua história já foi mudada na cruz do Calvário. Quando o Senhor fala, olha, eu vou resgatar, eu vou trazer o novo. E Paulo, quando saca isso, Paulo fala, caramba, nós estamos sentados num trono, e eu vou falar tudo que tem a ver com o que Paulo, com o que Isaías vivenciou. Nós estamos sentados, né, diante de um trono que está acima de principado e potestade, ou seja, quem está no trono está no comando, e é isso que nós precisamos entender. Talvez a experiência de morte do rei produziu um senso de vazio, tá? E é o profeta que o levou ao templo em busca de consolo. Amém por isso. Por isso que eu comecei a mensagem, na hora das suas dificuldades, para onde que você corre? Aonde é o teu porto seguro? Eu não estou falando a igreja no sentido eclesiástico, mas eu gosto muito de uma frase de um pastor, ele já veio a óbito, muitos anos, Antônio Abuchain. Tá? A avó Suzy com certeza conhecia ele. Tá? Ele desceu com a arca, desceu da arca de Noé, ele e a avó Suzy, tá? Bem antigo esse pastor. E ele sempre falava assim, olha, as nossas questões têm que ser resolvidas com 2 joelhos no chão. Aquela música, né, que nós não cantamos muito, mas que é muito cantada no meio pentecostal, de joelho é melhor, na tristeza ou na dor, de joelho é melhor. Não é numa questão de barganha, uma questão de você tentar negociar. Uma das coisas que eu presenciei no Egito, tocava aquele sino lá da mesquita, os caras podiam estar com uma criança no colo, só não soltava. Colocava no chão, parava tudo, veículos, paravam. Teve uma hora que deu o horário, nós estávamos no Mar Vermelho, o cara simplesmente parou o navio, parou para orar. Só que do meu lado tinha uma pessoa, que eu fiz o comentário, né? Aquelas poucas aulas que eu tive com a escola de idiomas, tá? Eu enferrujadinho, eu falei, quanta devoção? Ele falou, não, fear, né? Ele falou, não é devoção, é medo. Aquilo me acendeu um gatilho, eu falei, caramba, é verdade. Esse povo tem uma regra religiosa, não por devoção, mas por medo. Aí eu penso, até que ponto isso não pode acontecer na minha vida e na sua vida? Nós queremos fazer algo por medo, sendo que Deus é graça, Deus é misericórdia. Você vai ver na vida de algumas pessoas como que Deus veio e trabalhou nessas pessoas. O capítulo 6 apresenta a visão do trono de Deus que marcou profundamente a vida de Isaías. Tanto é que esse capítulo deveria ser o capítulo 1, tá? Mas naquela coisa de achar manuscrito, eles vão juntando, construindo, mas não tem problema nenhum. O start na vida de Isaías, quando ele realmente entendeu, por que eles colocam no capítulo 6? Porque ele já vinha exercendo o ministério. Então, ele já tinha profetizado um monte. Só que quando ele entendeu que a fé, ou a segurança que ele pregava, que deveria ser jogado para o Senhor, e por isso que ele vai no templo, no medo e no desespero, e eu sempre, quando eu já preguei essa mensagem, de vez em quando eu cito ela, eu penso que Deus falando, ô Isaías, olha aqui para os céus, está tudo em ordem, aqui não está bagunçado, eu ainda continuo sendo soberano. Há uma coisa que eu quero retomar para mim, no particular, foi lá em Abu Simbel, que é um lugar fantástico. Eu estava olhando, eu não tenho como não estar nesses lugares olhando e não conversando com o Espírito Santo, às vezes orando em línguas, né? Até para quebrar a maldição. Mas eu estava olhando, eu falei, gente, isso aqui era temor. Aí eu voltei, até peguei um clássico do John Bevere, um livro antigo, Temor a Deus, o que eu vou reler. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos, talvez, é entender que é preciso, eu e você, começarmos a prestar atenção no que é o temor a Deus, o que é a soberania de Deus, o que é a onisciência de Deus, o que é a onipotência de Deus, que é tudo isso que Isaías vai vivenciar. Isaías reconhece a santidade de Deus, para quem gosta dos versículos todos, tá? Mas nós vamos ficar só com um, do versículo 1 a 4. No 5, amado, não tem como você estar na presença de Deus se não tem uma consciência do seu pecado. Por isso, quando eu vejo pessoas dizendo, eu senti a presença de Deus, mas não tem pelo menos um questionamento, às vezes a mudança é um processo, mas não tem pelo menos um questionamento, caramba, isso aqui está errado. Alguma coisa está errada com aquilo que ele viu.
E aí nós caímos naquela questão, meu amado, muito cruel, que é do que é o culto verdadeiro, do que nós estamos vivenciando. E muitas coisas estão acontecendo, essa igreja muito mais estética, essa igreja muito mais show, essa igreja muito mais para a pessoa e não para Jesus. Eu penso que aquele versículo do Apocalipse, né, eu estou do lado de fora batendo, acho que Jesus está hoje batendo, começou o culto, é para mim, então deixa eu entrar. Não, Jesus, se eu entrar aqui, o senhor vai bagunçar um pouquinho, nós temos uma estrutura de fumaça, uma estrutura, não que eu seja contra, entenda isso, meu amado. Se Deus me der um painel de LED, nós vamos usar. Se Deus mandar terminar, pintar essa igreja hoje, não é que Deus vai falar, pinta a igreja. Não, nós conversamos, temos paz. É uma questão da gente ter bom senso. Eu acho que o que está faltando é isso. Depois do 6 e 7, ele é purificado, todo arrependimento, toda visão de Deus gera quebrantamento, todo quebrantamento leva à purificação. E finalmente, ele fala a frase-chave, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, começando a mensagem, no ano que o rei Uzias, eu vi. Essa palavra no hebraico, amada, a palavra rahak, quase duas vezes rahak, que significa perceber, sentir, saber da presença. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus mostra para Isaías, Isaías fala, caracas, eu estou percebendo. Quantas vezes você percebe a presença de Deus na sua vida? O problema nosso, amados, é que nós queremos formatar a presença de Deus. Achamos que vai ter arrepio, vai ter isso. Nós precisamos ver a presença de Deus nos livramentos. Não sei se a igreja está vendo, mas aqui melhorou. Eu levei um tombo lá, aqui ficou tudo roxo. E tinha uma menininha de 9 anos, né, na caravana. Ela falou assim, tio, está muito feio isso aí, deixa eu fazer maquiagem. Então, todo dia de manhã, antes de tomar café, ela fazia maquiagem para esconder isso aqui. Mas, quando todo mundo viu, e eu vi a quina que eu bati, eu falei, meu Deus do céu, um centímetro, não acho que nem isso, para cá ia pegar em cima do olho. Ah, mas então por que Deus não te livrou da queda? Eu não sei, mas eu sei que poderia ter sido pior. Então, talvez você perceber a presença de Deus, meu amado, é você começar a olhar para o seu dia a dia e ver os livramentos. Olhar para o seu dia a dia e dizer, Senhor, eu sou grato. Uma das coisas que o judaísmo e a Torá vai ensinar e que a igreja primitiva pratica até o 3º século, sabe o que é? Gratidão. Agradecer pelo almoço, pelo alimento, agradecer pela noite de sono, agradecer quando começa o dia, Senhor, eu te agradeço por esse dia de hoje, mas eu nem sei o que vai acontecer, mas já te agradeço. Então isso é perceber a presença de Deus. Ninguém pode ir em nome de Deus sem primeiro perceber a Deus. Quantas pessoas querem fazer coisas, criar ministério, criar chamadas, fazer eventos até, sem antes prestar atenção no que é realmente o chamado de Deus. A Ângela, quando ela traduziu David Wilkerson, um período aqui no Brasil, eles mandavam material, e nós contávamos nos Estados Unidos, teve uma reunião, e uma das coisas assim, que a pessoa contou, eu achei fantástico. Tá? David Wilkerson, autor da Cruz e o Punhal, os mais antigos vão saber, que num evento que eles foram fazer, que não deu certo, o David entra assim e fala assim, olha, a partir de hoje nós não vamos pedir para Deus abençoar mais nada. Imagina um pastor chegando aqui e falando, gente, a partir de hoje, para desse negócio de pedir para Deus abençoar. Não vamos pedir mais para Deus abençoar mais nada. Nós vamos pedir para Deus os planos dele. Porque com certeza os planos dele já vêm abençoados. É uma mudança de perspectiva, é um paradigma. É uma questão de você entender o que realmente a presença de Deus deveria produzir em nós. Então, eu estou no louvor, eu estou pregando, ou estou no ministério infantil, ou estou com as adolescentes, ou estou em qualquer outra função, ou no meu trabalho eu sou luz, na minha sala de aula eu sou luz, junto aos meus amigos eu sou luz, porque eu percebo a presença de Deus na minha vida. E, amado, pode ter certeza que as pessoas também fazem leitura de nós. Uma vez eu preguei uma mensagem assim, né? Você pode não saber como um crente deve se comportar, mas o mundo sabe como um crente deve se comportar. Tanto é quando você faz alguma coisa, mas você não é crente? É aquelas questões que nós precisamos estar entendendo. Então, isso que devemos chamar temor a Deus. É você cada dia ter a consciência, não só da gratidão, mas do cuidado, e ter certeza que Deus está presente. Como que vai ser 2026? Não sei, mas Deus estará presente. Como eu preguei na primeira mensagem, encarando 2026. Vamos encarar 2026 com a certeza de que é um ano político, é um ano de Copa, é um ano que talvez nós vamos ter outras decepções, inclusive no meio evangélico, pode ser que sim, pode ser que não, mas
Afinal de contas, será que Deus não está permitindo? Eu parei para pensar nisso. Tudo isso acontecer para a igreja aprender para quem que ela deve olhar. Porque, amado, se você pegar um grupo de pessoas aleatoriamente cristãos, elas seguem muito mais esses popstars do que realmente um tempo de leitura de sentar. Mas as frases dele, olha que Deus tem, olha o que Deus vai fazer, encare o teu motivo, encare o teu propósito, é bonito demais. Mas onde está? Toma a tua cruz e siga-me. Arrependa-te dos teus pecados. Onde está essa questão? Vai e não peques mais. Então são coisas que nós precisamos entender que o temor de Deus faz. Então a visão de Deus nos faz enxergar a urgência de levar uma vida de entrega. Meu amado, esse ano 2026 que seja um ano de entrega. Entrega o teu casamento, entrega a tua família, entrega os teus negócios, entrega tudo. Não tenha medo que Deus não é sádico. Agora eu vou fazer do meu jeito. Não, Deus não é sádico. Nós precisamos aprender a entregar por fé. Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que o Senhor conhece lá na frente. O Senhor tem o conhecimento de todas as coisas. Então eu estou entregando. Porque eu sei quem é o meu Deus. Ele é eterno. Olha o Salmo 90. Eu amo o Salmo 90, escrito por Moisés. Escrito por Moisés, tá? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Talvez Moisés, naquele ambiente, e uma das covas que fica 30 metros, um prédio de 30 metros de altura abaixo da terra, 460 metros, assim, ó, nosso tem foto, que é o sonho do mar de Ramsés, do faraó, né, do tempo, do Malik, do Moisés, misericórdia. E uma das coisas que nós vivemos, eu fiquei pensando, imagina Moisés vendo tudo isso. Aí ele fala, olha, esses caras passaram, mas o meu Deus não passou. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Meu amado, essa é uma convicção que nós precisamos ter. Sabe uma das coisas que eu louvo ao Senhor quando eu olho a trajetória da Monte Hebron? Não só aqui, Curitiba também, tá? Mas vamos olhar aqui. É que diante de tantas situações que nós já passamos, como que a gente pode falar, Deus esteve sempre conosco? Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Se nós temos tudo isso que você está vendo sendo colocado aqui, através do louvor, através da mensagem, através de tudo, é porque nós podemos dizer, Ebenezer, boa e poderosa mão do Senhor sempre esteve com as nossas vidas. E também viu o Senhor assentado. Meu amado, pensa bem, qual que seria a visão mais propícia para Isaías? É ele ver Deus com a espada nas mãos e dizer, Isaías, sai da frente que agora é comigo. Essa guerra é minha. Pode deixar, não. Ele está sentado lá. Mas Deus, na boa, olha o que está acontecendo. Os nossos inimigos, que Uzias tinha feito acordo, já estão sabendo a morte dele. E os caras estão preparando suas carruagens. Aí está lá Deus sentado. Essa palavra no hebraico, amada, é a palavra Yashhab, significa estabelecido, mas olha que coisa linda, soberano. O que Deus estava mostrando para Moisés é que o trono dele estava no controle, porque ele é soberano. Essa visão que Paulo tem em Efésios, naquela cidade mística, naquela cidade cheia de batalha espiritual, uma cidade difícil de ser cristão. Paulo olha para tudo aquilo lá, e ele começa o capítulo 1, versículo 3, ele fala, bendito nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção, acima de tudo isso, nas regiões celestiais. E Paulo foi cuidadoso, ele podia ter usado a palavra no grego sunaron, mas ele usa a palavra aion, que significa uma dimensão onde o nosso Deus se encontra. E ele fala, é para lá que nós vamos. Mas pastor, eu nunca fui. Já foi sim. Quando você dobra os seus joelhos, quando você ora, as nossas orações chegam nessa dimensão. E é Deus que vai trabalhando, abrindo as portas, fazendo as coisas, talvez não do jeito que nós gostaríamos, mas do jeito que Deus sabe como Ele pode trabalhar no meu coração e no seu coração. Deus é aquele que está na posição de quem governa. A pergunta toda, meu amado, é o seguinte, Ele governa mesmo a sua vida? Porque é muito bonito, né? Num culto, super culto, eu entrego, tudo entregarei, eu choro, eu tenho aquela, né? Aquela catástrofe gospel, né? Aquela coisa assim, tremenda, tal, mística, caramba. Aí eu saio daqui e começo a viver o meu dia a dia, e aí? Como é que é o meu trabalho? Como é que é a minha sala de aula? Mas você não entregou ontem? Você não chorou e disse, Senhor, eu estou entregando tudo, então por que você não continua nisso? Então muitas vezes nós somos crentes de frases.
Talvez 2026 não tenha frase nenhuma, meu amado. Tenha posicionamento, que é o que você vai ouvir desde, desde 2000 eu prego sobre, como diz a Doraci, né? É a palavra que o senhor mais gosta, posicionamento. E é mesmo. Porque nós precisamos ter e viver esse posicionamento. Ele tem autoridade, isso não é uma teocracia, é democracia, aliás, é uma teocracia. É Theos, é Deus no controle. Não tem urna para votar se Deus vai continuar no segundo mandato em 2026. Não tem boca de anjo trabalhando em favor de A, de B. Não tem. Ele é soberano. E já tentaram destroná-lo, já tentaram dar golpe de Estado, lá atrás, no comecinho de tudo. E a brincadeira foi forte, porque foi alguém com um monte de anjos que se levantou e Deus falou, eu estou no controle de todas as coisas. Talvez uma das questões, meu amado, que a gente precisa olhar, né? A gente vê todas essas civilizações antigas, tudo fica lá, pedra sobre pedra, e aí de repente a igreja do Senhor Jesus Cristo, que enfrentou Roma, que enfrentou as perseguições, que na Europa ela foi massacrada, no tempo, não só no tempo do nazismo, sempre houve a caça às bruxas. No entanto, a igreja do Senhor está aqui, porque eu e você tomamos um posicionamento. E aí isso tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Um trono estava vazio na terra de Israel, mas o trono celestial nunca ficará vazio. Sabe o que significa isso? Que todas as promessas de Deus não perdem a validade, primeiro. Segundo, também todos os comprometimentos que Deus pede para nós, também não vão perder a validade. Pecado é pecado, e pecado não perde a validade, ou no sentido muda, e pecado não é cultural. Ah, mas é aqui nesse país todo mundo faz isso. Nosso país não é aqui. Essa mentalidade talvez fique impregnado no nosso pensamento, porque todo ato é gerado por um pensamento, e você começamos a pensar, eu tenho que viver uma vida de entrega, eu tenho que viver uma vida de santidade. Senhor, eu não sei, então peça ajuda. Senhor, eu não sei, eu tento, mas eu não consigo. Mas Senhor, eu quero entender que o trono sempre estará preenchido. Então, ou seja, tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor tem, vai vir à existência. Mas também tudo aquilo que o Senhor espera. Eu já contei uma vez aqui, lá no Paraná, quando começou essa história de propriedade de Jesus, propriedade, as pessoas colocavam, né, no carro, né, propriedade de Jesus. E numa oração de madrugada, Deus perguntou, eu posso pôr no meu carro que o Silas é minha propriedade? Né? Ou aqueles outros versículos, foi Deus quem deu. Às vezes nós temos frases bacanas, né? Uberlândia é do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é Uberlândia ser do Senhor Jesus Cristo? Talvez se você mudar no trânsito, eu estou mudando, tá já? Mudando no trânsito. Talvez se você não jogar papel na rua para entupir os bueiros. Talvez você ser uma pessoa educada. Em cada moça do caixa, em qualquer lugar que você está, dizer Deus te abençoe. O reino, meu amado, ele não é implantado, a igreja primitiva não sai com uma placa, vocês vão para o inferno, tudo. Não. Capítulo 2, eles começaram a ter comunhão. E aí, quando eles começaram a ser perseguidos, eles mostraram amor. Quando eles falaram, olha, se você, nós vamos te matar, pode matar, eu continuo te amando, Deus tem um plano, para a tua vida, estou colocando com as minhas palavras. É isso que vai fazer a diferença. Então, esse lugar nunca estará vazio, que sempre terá a soberania de Deus e o amor de Deus para com as nossas vidas. Um trono alto, essa palavra alto é muito especial, que a palavra al vem da mesma preposição de el, né? Acima de tudo, nas regiões, el é aquele que é acima poderoso, al é aquele que está nas regiões celestiais, tá? Então, o que Deus está colocando aqui, meu amado, olha, a minha soberania começa a partir daqui, e ela vai, chega até aqui. Por isso, quando Jesus fala, e Paulo descreve, que ele larga tudo para se fazer homem, por mim e por você, é essa a ideia que Paulo tinha. Paulo sabia que ele estava num lugar maravilhoso, de autoridade, mas para poder vir aqui, ele abre mão de tudo isso, por amor. E às vezes nós não somos capazes de abrir mão de uma situação pesado, viu, Luciano e Dedé, depois nós vamos conversar, tá? Aí a primeira frase que eu escutei da Khadija, a Ângela foi hoje para São Paulo, eu tive o prazer de ver o Khaled, né, ontem, hoje, essa semana a Ângela foi para São Paulo para conhecer o netinho, tá? A primeira coisa que a Khadija falou assim, vai ter que fazer regime, ou palavra do inferno.
Não, essa palavra, principalmente que ela envolve deixar de comer pudim. Tá? Essa palavra não é de Deus, mas são coisas que nós precisamos entender o que é esse momento que Paulo viu e que Isaías também viu. A soberania de Deus em todas as áreas. Isso é reconhecer quem é o nosso Deus. Meu amado, você sabe quem é o seu Deus? Vamos colocar para nós. Nós sabemos quem é o nosso Deus? Porque às vezes nós achamos, eu já disse muitas mensagens, que a preocupação maior de Deus não é com a nossa adoração, é com a nossa relação com Ele. O que Deus espera que você, ajoelhado, deitado, ou em pé, mas que você, falando com Ele, se entregue a Ele. Comece a ter esse tipo de relacionamento. Orar em línguas, ou se você não ora em língua, pode orar normal mesmo. Não pode, anormal, né? Ora normal mesmo com os seus pensamentos. Está em igual lugar, Deus, eu te amo, Senhor, Tu és o meu Deus. Meu amado, são frases que o mundo espiritual identifica. Eu entendo muito sobre o poder das palavras, não como psicólogo, mas sobre um monte de coisas que eu já li. Há um poder nas palavras. Daí as palavras são geradas através dos pensamentos. Então, nem sempre nós precisamos falar. Mas você está numa situação difícil, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me dá um auxílio aqui. Senhor, abra essa porta. Senhor, eu entrego essa situação. São coisas que nós precisamos viver. Por isso devemos fazer gratidão e reconhecimento. Gratidão a Deus, mas reconhecimento de como esse Deus é soberano. Reconhecimento de como Deus faz todas as coisas. Adoração, meu amado, é a resposta inata e imediata à presença e ao poder de Deus. A verdadeira adoração não é o músico que vai fazer. O Guilherme hoje foi a Laura, eles têm, quando é Edinaldo, eles têm apenas um comando que eles oraram. Eles não falam, eu vou cantar essa música porque é legal. Eu sei que não é assim. Eles oram, eles têm um comando, e eles trazem o que nós chamamos de liturgia. Mas a verdadeira adoração não está nessa liturgia, está na disponibilidade ou disposição do meu e do seu coração. Eu falo para os meus alunos que vão ser pastores, que às vezes esse é o momento que nós precisamos estar adorando antes, porque aqui na hora do culto, né, eu estava preocupado com algumas coisas, fazer isso, fazer aquilo, às vezes eu estou aqui, olhando o som, então eu sempre falo assim, porque uma vez eu preguei para pastores, o lugar que às vezes nós somos menos santos é na hora do culto, porque nós temos muitas preocupações, tá? Pastor, não é uma contradição, meu amado. Você não precisa estar preocupado com a organização, você tem que estar preocupado com o que foi organizado para você, tá? Então, é esse momento que você tem que entender. Então, eu adoro por gratidão, eu adoro por reconhecimento, eu adoro porque eu sei que é a presença de Deus. Então, não importa, eu já disse muitas vezes isso aqui, não importa quais são as músicas que serão cantadas. O que importa é a música que o meu coração vai cantar. Isso faz toda a diferença no mundo espiritual. Um trono alto e exaltado. Essa palavra exaltada, a palavra nasa, alguns, não sei se é verdade, tá? Já ouvi de 2 autores que nasa, aquela coisa veio daqui, levantado, sustentado, ido, porque o primeiro grupo que trabalhou na questão dos foguetes, eles eram judeus. Tanto é que quando foram ver o alimento dos astronautas lá, que não tinha como comer o marmitão, né? O bife ia ficar subindo, o tomate ia subindo, né? Então, eles falaram, por que nós não fazemos alguma coisa como Deus fez no deserto? Uma pílula com todo o suprimento. Aí eles criaram os suplementos. Então, esses suplementos que nós temos hoje veio de uma ideia para os astronautas, que é uma ideia que eles tiraram da Bíblia. Então, levantado, sustentado. Eu gosto muito dessa segunda palavra. Deus está dizendo que o seu trono ele é sustentado. Ninguém abala. Essa visão traz ao coração do profeta a derrota dos seus medos, ao mostrar a ele que Deus está nesse trono sustentado. Ninguém tira, não tem golpe de Estado, tem a segurança. Então, meu amado, olha que Max Lucado escreve, um autor que eu gosto, as tempestades vêm não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma. Paulo entendeu muito isso. Max Lucado é um autor que a Vossos gostava muito, ele morou no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, fala muito bem o português, tá? E ele é uma pessoa que escreve muito bom, os livros dele você pode comprar de olho fechado, esperamos não ter nenhuma decepção, não tivemos até agora, tá? Mas às vezes a pessoa, só abrir um parênteses aqui, às vezes a pessoa joga fora todo um legado por causa de uma falha de quem escreveu, né? Que nós estamos falando de um autor aí que, meu amado, o importante, nós fomos num templo lá, tá?
muito interessante. Você ficava aqui, ninguém escutava, mas se você posicionava, você estava falando para a multidão aqui, ninguém escutava, mas se você virasse de costas, era impressionante. Você falava, esse A parecia que entrava aqui, todo mundo lá atrás escutava. Sabe o que Deus ministrou nessa hora? Eu até falei para o pastor Araújo, falei assim, olha, está vendo? Você sabe o que eu aprendi aqui hoje? Que eu de costas, por quê? Porque o mensageiro não é importante. O que é importante? A mensagem. Então, meu amado, não jogue livro fora, não queime livro que você descobriu com o pastor. É bênção, foi usado por Deus, continue. Eu seguia o pastor tal, mas ele errou, eu parei de seguir. Meu amado, para com isso, você tem que seguir a Jesus. E se ele foi usado para trazer uma palavra de Deus, coloca essa palavra. Então, a maior necessidade da igreja hoje é ter uma percepção da majestade de Deus. Nossa, o culto hoje foi tremendo, porque Deus esteve lá. Porque um chorou, outro caiu. Joia! Porque isso é emoção. Deus trabalha com as nossas emoções. Deus não tem dificuldade com as nossas emoções. Ele que criou as nossas emoções. Mas e o depois? E o depois? Quando você volta para a sua realidade, quando você volta para o seu dia a dia, né? Como é que é a expectativa? O Marco estava doido para chegar em São Paulo, eu para conhecer o Netinho, e eu para vir aqui, né, poder, eu estava desde quinta-feira, meu amado, bendito lenço umedecido que inventaram, tá? Eu estava desde quinta-feira só de aeroporto em aeroporto, eu e o Malik, a turma toda, né? Sem parar, e o Marco tinha lenço umedecido. Aí chega aqui, minha família esperando, e eu tinha um jantar me esperando lá, maravilhoso. Mas, meu amado, isso é amor, isso é gratidão, isso é coisa boa. Aquilo que Deus coloca, a majestade de Deus no nosso meio, é a falta de quebrantamento e a ausência do choro pelo pecado. Meu amado, antes de passar para os outros lados, nós já estamos acabando. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Não chorar, não dizer, Senhor, não é isso que eu quero. Não quero mais. Qual foi a última vez que você chorou porque você sabe que Deus tem palavras proféticas para a sua vida e talvez por procrastinação ou por preguiça, seja lá o que for, você está deixando de lado? Qual foi a última vez que nós choramos para Deus fazer algo tremendo nas nossas vidas? Qual foi a última vez que nós choramos para que realmente eu e você possamos ser um cheiro suave e agradável ao Senhor? Temos uma igreja evangélica que cresce, mas me desculpa, não influencia. E isso é uma verdade cruel, porque infelizmente as pessoas, quando querem justificar o distanciamento da igreja, elas vão pegar as más notícias. Você está vendo? Você está sabendo? Você está vendo? Eu escutei um pouco isso. Tá? Você está sabendo já o que está acontecendo lá no Brasil? Eu falei, sei. Mas você está sabendo já da Monte Hebron? Pelo menos lá tem um pastor Jó, igreja, amém. Tem um pastor Jó, mas eu tenho ovelhas queridas ali. Ovelhas queridas ali. Que eu sei que tem ouvido a verdade. Cada um nas suas lutas, cada um nas suas dificuldades. Mas que pegam e buscam esse posicionamento. A crise do Brasil é espiritual, meu amado. E assim podemos dizer que não temos ídolos de barros. Nós não temos nenhum ídolo tirado do Paraíba. Porque um país que tem essa figura como protetora, eu, Silas, olhando para o meu prisma de visão, da minha crença, e eu respeito a sua crença, tá? Eu olho para isso e falo, Deus, tem alguma coisa errada. Tá? Mas temos de carne e osso, que falam palavras bonitas. Por isso eu completo o pensamento que eu comecei lá atrás, há 4 slides atrás, agora. Talvez é Deus que está derrubando todo mundo, tá, amado? Para a igreja aprender a olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Autor e aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso tem que fazer toda a diferença. A mulher samaritana recebeu uma vida nova, mas ela se arrependeu. Zaqueu achou paz ao seu coração, mas ele tomou um posicionamento. Bartimeu teve os seus olhos abertos, mas ele abriu o seu coração. O leproso foi purificado, porque ele falou, Senhor, só Tu podes me purificar. O ladrão da cruz foi recebido no paraíso, porque ele falou, lembra-te de mim. Esses personagens têm muito a ver comigo e com você. Talvez nós, como a mulher samaritana, precisamos receber uma vida nova. Porque até aqui não foi legal. Talvez como Zaqueu, nós precisamos ter paz no nosso coração. Talvez como Bartimeu, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, até para enxergar uma série
ser purificado. E talvez como ladrão na cruz, isso aqui pode demorar um pouco, né? Nós precisamos receber e dizer: Pai, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Todos eles viram e mudaram as suas vidas. Todos esses personagens viram o Senhor. E todos esses personagens mudaram a sua vida. O título da mensagem é: Tem saída? Eu digo para vocês, meu amado, o Brasil tem saída, e não é o político. A tua vida, o teu casamento, os teus negócios, os teus boletos, tem saída. E é um personagem que nós achamos que ele só está preocupado com a vida espiritual, mas não. A nossa saída, meu amado, está em Jesus Cristo. Eu e você como igreja precisamos entender isto. E Jesus Cristo não é religião. Religião é barganha. Religião é aquilo fazer por medo. Religião é aquela coisa assim de criar ou fazer ritos. Não. Jesus Cristo é relacionamento. Quando ele saía com seus discípulos, sentava, imagina Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, sentado ali na beira da praia, surfando, né? Andando sobre as águas, pescando. Imagina Jesus, um pescador, porque ele também pescava com os discípulos. Olha o que Jesus fez, sabe por que ele quis mostrar um lado que essas pessoas no passado viram, um lado de acolhimento, um lado de amor, um lado de alguém que ressuscitou. Por isso que os discípulos, no primeiro momento, eles ficaram: mas espera aí, como ressuscitou? Nós vimos ele morrer. Ah, mas Jesus já não tinha ressuscitado vários mortos. Ele ressuscitou vários mortos. Ele ressuscitou Lázaro. Quem que ia ressuscitar Jesus? Tanto é que os discípulos de Emaús falam: a nossa esperança morreu. Quantas vezes nós chegamos nessa situação? A nossa esperança morreu. Meu amado, tem saída 2026. Ah, mas Jesus Cristo está preocupado com o meu boleto? Não, mas está preocupado com a tua vida. E a tua vida diante do Senhor, talvez você vai ter sabedoria, graça, misericórdia, solução. Meu amado, eu sei que Deus pode fazer isto, porque Deus é o Deus de todas as coisas. Mas acima de tudo, presta atenção, meu amado. Como é a sua vida com Deus, de leitura da palavra, de oração, de posicionamento. E aí pode ter certeza que Deus vai na tua frente, abrindo as portas fechadas, não porque Ele é obrigado, porque Ele vai ter o maior prazer de dizer: Silão, Monte Hebrão, vem aqui, venha ver o que eu tenho preparado para vocês em 2026, olha aqui os teus sonhos. A gente vai entrar pegando os pacotes, quem sabe, de tudo aquilo que nosso coração desejou. Mas Deus não está fazendo como um gênio da lâmpada mágica, atendendo os nossos pedidos. Ele está fazendo com alguém que tem o maior prazer. Aí eu posso dizer com aquele personagem: ele terá o maior prazer, meu querido, para fazer isso, porque Ele ama a minha vida, Ele ama a sua vida. Mas não adianta nada Ele amar se eu e você não nos posicionarmos. Abaixa a sua cabeça, meu amado, feche seus olhos agora. Eu quero que, não sei qual parte da mensagem falou o teu coração, mas abre o teu coração agora, faça uma entrega. Eu não sei se alguém hoje, que talvez já frequenta há tempo aqui, gostaria de fazer uma entrega, porque às vezes frequentar é uma coisa, meu amado, mas fazer uma entrega da sua vida, depois dessa mensagem, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aceitando a Ele como Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa, não fique envergonhado. Onde você estiver, levanta a sua mão, a igreja toda está orando. Levanta a sua mão: pastor, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero receber a Ele como meu Senhor e o meu Salvador. Alguém no nosso meio? Ok, não há ninguém? Pai querido, nós colocamos essa palavra e pedimos que ela seja rema em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?